pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar sequência às apresentações, falando agora sobre as lesões orais e intraorais, e na sequência a gente já fala de infecções sexualmente transmissíveis, as manifestações orais dessas infecções, tá bom? Então, é importante que o paciente ele faça a autoanálise, o autoexame da boca também, procurando por alguma alteração dentro da cavidade bucal. Então é importante que ele vá para frente do espelho, é importante que ele peça para alguma pessoa olhar dentro da cavidade bucal dele, ou que ele registre isso com o celular também, com auxílio de luz, e identificando alguma coisa anormal, o que você acha que é anormal, procure o dentista para verificar se aquilo é uma lesão cancerizável ou não, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Aqui nessa parte são lesões brancas, ok? Então as lesões elas podem acometer tanto o canto da boca, como essa primeira imagem superior esquerda, quanto a gengiva, essa lesão branca aqui na gengiva, essa inferior na borda da língua. Então é interessante que a pessoa coloque a língua para fora, olhe tanto em cima da língua quanto embaixo da língua, ou no assoalho bucal que a gente fala, ok? E nas laterais da língua também, ok? E nos lábios superiores, inferiores também é importante procurar, ok? Nessa outra imagem aqui a gente vê as lesões ditas avermelhadas, né? Então, olha como que elas podem acontecer também nessa primeira imagem superior esquerda, lesões entre a lateral da língua e embaixo da língua, né? Nesse caso aqui, ou totalmente embaixo da língua. Normalmente, as lesões cancerosas, elas começam de forma indolor. Então, normalmente a pessoa vai passando um remédio ou outro e não procura ajuda. Então, é importante que se verifique qualquer tipo de lesão que não cicatrize durante 14 dias ou mais, já é algo que já sente sinal amarelo e é preciso procurar o dentista para verificar o que está acontecendo, tá bom? Olha lá, pode acontecer também no céu da boca, que a gente chama de palato, ok? Lesões avermelhadas, ok? E pode acontecer lá no fundo da cavidade, próximo à bochecha, ou nessa região que significa bochecha pela parte de dentro, também pode acometer essa região, tá? Então é importante que se faça isso. Os principais riscos para o acometimento dessas lesões são próteses mal adaptadas. Então, se você tem uma prótese que fica machucando, é recomendável que seja trocada ela, ok? O uso de fumo, de tabaco, de vape também, que é a moda dos jovens hoje em dia, ok? E o álcool em excesso também pode provocar todos esses tipos de lesões que são pré-cancerígenas, ok? Aqui um folder do CFO, do nosso Conselho Federal de Odontologia, falando sobre o autoexame bucal. Então, examinar os lábios, examinar a gengiva pela parte da frente, a bochecha pela parte interna, examina a garganta também, embaixo da língua, levantando a língua, examina o céu da boca, apalpe a língua também por regiões indolores ou nódulos que possam acometer a língua, a região lateral da língua de um lado e do outro, examina a lateral da bochecha ou mesmo a bochecha também, colocando o dedo nessa parte e fazendo compressão para ver se identifica algum nódulo nessa região. Observar os dentes também, apalpe o assoalho da boca, também coloque o dedo no assoalho da boca, porque vê se você sente alguma dor, ok? E examinar o pescoço também, nessa região, para notar nódulos ou, popularmente, como a gente fala, aquelas ínguas que podem acontecer, ou caroços que podem acometer essa região, tá bom? Então essa foi a parte do autoexame bucal das lesões pré-cancerígenas. Okay? Agora a gente vai para as infecções sexualmente transmissíveis sobre essas manifestações orais, ok? São imagens um pouco mais chocantes, essas que eu vou passar agora. Então, se você é um pouco mais sensível, para a apresentação por aqui, ok? Vamos continuar. Então, vamos falar das principais, ok? Por quê?
essas lesões, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas podem acometer a cavidade bucal, tanto de forma congênita, ou seja, aquela pessoa que já nasce com aquela infecção, ou durante o sexo oral. Então é importante que a pessoa faça o sexo oral de maneira responsável também. Assim como o uso preservativo para fazer o sexo normal, o sexo oral, ele também tem que ser utilizado de preferência algum tipo de preservativo, alguma barreira que barre o contato da secreção genital com a boca. Porque mesmo não tendo lesão na região genital, a pessoa pode estar transmitindo se ela for infectada, se ela for portadora dessa infecção sexualmente transmissível, ok? Então, os exemplos aqui, lesões de herpes simples, HSV1 e HSV2. Como que são essas lesões? São lesões em forma de bolhas, são vesículas, ok? Que elas estouram e formam uma úlcera, elas formam uma ferida realmente, especialmente nessa região do lábio, principalmente no canto da boca, ok? E pode acometer internamente também. A recorrência dela depende de fatores desencadeantes. Então, se a pessoa normalmente está um pouco mais estressada ou a imunidade dela baixa por algum outro motivo, então começa a desenvolver novamente essas lesões vesículo-bolhosas nessas regiões. Então, aqui a gente tem um exemplo do lábio inferior, e desse outro lado direito a gente tem não só o lábio, mas a região ocular também dessa criança. Okay? Aqui o HPV, o papiloma vírus humano, ok? Então, pode se manifestar de forma de verrugas orais, ou que é chamado de papilomas ou condinomas acuminados. Seriam várias verrugas formando como se fosse uma couve-flor. Okay? Tem um potencial ocongênico, ou seja, de provocar ou de se desenvolver, de surgir um câncer a partir dali, uma neoplasia maligna, e está fortemente associado com câncer de orofaringe também. Okay? Na imagem da esquerda, a gente vê essa formação no céu da boca, no palato desse paciente, como se fosse couve-flor, normalmente é indolor, ok? A pessoa não nota também, às vezes, isso daí. Ou nessa região aqui, da gengiva pela parte interna, próximo da língua também, pegando um pouco aqui, que a gente chama de assoalho bucal também, ok? Porque aqui já tem uma coloração diferente, já tem uma textura diferente aqui, ok? Então, isso é uma manifestação oral do HPV. A sífilis também existe a manifestação oral da sífilis, tá bom? Então, tanto a lesão primária, secundária e terciária podem se manifestar lá no órgão genital, ok? Mas pode se manifestar de forma oral ou no rosto da pessoa também, tá? Então, o cancro duro, o que seria esse cancro duro? Aqui, essa primeira fase aqui, é uma lesão inicial indolor, normalmente na boca. Aqui está uma lesão única na língua, mas podem ser múltiplas lesões também, ok? Então, é a sífilis primária aqui. Aqui a sífilis secundária, são lesões na fase secundária, são placas mucosas, são lesões em forma de caracol, lesões em caracol. Aqui a gente já vê um bordo, ele tem um bordo mais avantajado, ok? Aqui já começa a doer também, já começa a incomodar, já são maiores também as lesões. Aqui a manifestação oral pode se manifestar fora da boca também. Nesse caso aqui, da direita superior, a gente vê a manifestação no palato, no céu da boca do paciente, ok? E a manifestação terciária, que chama de goma, que já começa a atingir aqui nessa situação, na fronte do paciente, entre os olhos aqui, ok? Que a lesão terciária que já começa a atingir a superfície óssea desse paciente também, ok? Aqui a gonorreia, que também tem infecções, manifestações orais, né? Quais são as infecções? A faringite gonocócica, ok? Então aqui um exemplo, olha lá, essa infecção que acontece muito fortemente de maneira aguda na faringe, lá no final da garganta do paciente, ok? Uma estomatite, uma dor na garganta persistente e de difícil tratamento também. Pode ser assintomática dentro da cavidade oral,
mais vezes. Ou essas situações aqui, ó, uma estomatite da língua nesse paciente, né? Isso daqui pode provocar uma ardência da língua desse paciente. São manifestações da gonorreia. Aqui a candidíase associada ao HIV, ok? Então são placas brancas ou placas eritematosas. Nessa língua a gente tem as duas, placas brancas ou leucoplásicas também, ok? E placas eritematosas, ok? Aqui. E a glossite, que é um aumento da língua também, discreto aumento da língua, e a ardência também. Isso daqui é um indicador de imunossupressão desse paciente, ok? E já é um paciente soro positivo. E aqui aqui uma manifestação do HIV, especificamente, ok? Esse daqui é o sarcoma de Kaposi, ou de Kaposi, ok? Então, é esse aspecto que a gente vê que pode acometer qualquer região da boca. Aqui a gente tem na gengiva, mas pode acometer o céu da boca, a língua, a bochecha ou os lábios do paciente, ok? Isso daqui é uma lesão maligna decorrente da infecção pelo HIV, ok? Mas pode acontecer também a boca ficar seca, que é a xerostomia, a candidíase de recorrência, a leucoplasia pilosa, que é esse caso aqui, essa língua esbranquiçada, como se fosse pelos esbranquiçados também. Tudo isso é decorrente dessa infecção pelo HIV, ok? Então, tem principal relevância na cavidade bucal como um local de primeiros sinais de infecção, ou primeiros sinais de manifestação da doença, do HIV em si, tá bom? Então é isso, ok? É muito importante a gente verificar o autoexame por essas duas razões, por conta do câncer e por conta de doenças sexualmente ou infecções sexualmente transmissíveis, ok? Façam o autoexame em casa, orientem quem vocês gostam de fazer o autoexame em casa. No caso das infecções sexualmente transmissíveis, praticar o sexo com responsabilidade, okay? E qualquer sinal de alteração ou de desconforto na cavidade bucal, procurar o cirurgião dentista, tá bom? Então essa é mais uma apresentação. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.